E agora tem quadro Quintal de Casa com a inovação de uma feirinha de orgânicos em São Bento do Sul, norte de Santa Catarina. Por lá não tem atendente. Olha aí. Olá, meu nome é Miriam, faço parte do grupo Solo Vida, que é um grupo de certificação orgânica participativa de São Bento do Sul, e essa é a nossa feira de autoatendimento. E eu tô bem emocionada porque a Aline tá aqui hoje. Então você deve estar pensando, como assim autoatendimento? A gente não conhece nenhum outro lugar no mundo que faça isso que a gente faz aqui. E esse é um modelo que a gente está experimentando faz 2 anos e a gente tem muitas histórias de sucesso. Inclusive essas pessoas que estão aqui, né, fazendo as suas aquisições, se autoatendendo. E eu quero mostrar para vocês como é que a gente estruturou esse sistema para funcionar, né? Bom, tudo começa com agricultores que trazem a sua produção já dimensionada para o custo de R$4. Por que a gente fez custo de R$4? Para ser um preço único para facilitar. Então a gente não tem ninguém pesando, medindo, a pessoa escolhe sozinha o maço de cenouras que ela quer. A gente tem os pacotinhos que são de papel, então a gente também usa esse selo de zero lixo, né? Não produzimos aqui resíduos plásticos. Isso aqui é biodegradável, compostável. E quando a gente tem algum item que vai no pacote plástico, como é o caso aqui desse feijão, a gente usa essa embalagem de zip, que pode ser devolvida, e a gente faz reuso. A mesma coisa para as bandejas de morangos ou de outras pequenas frutas delicadas, apesar de que a gente já testou vender até mirtilo no pacote de papel, assim no craftzinho, e até hoje ninguém perdeu mirtilo aí pela rua porque estava no pacote de papel. Aqui a gente tem o exemplo dos morangos que estão na embalagem de papel, a gente chama de barquinhas, e as pessoas levam assim e também podem devolver o pacote craft se elas quiserem devolver, se não quiserem compostar em casa. Faz 2 anos que a gente está vendendo assim, nunca ninguém perdeu um morango por aí. Outro ponto bem importante para a gente falar de como que a gente estrutura um autoatendimento para uma feira de orgânicos é sobre o pagamento. Então a gente está usando aqui de 2 tecnologias. A primeira é o Pix e a segunda é a urna. Então na urna as pessoas pagam com dinheiro, não tem troco, né? A gente coloca um aviso aqui dizendo que não tem troco e elas trazem o dinheiro contado. E se quiser pagar com o Pix, tem o QR Code aqui. Esse modelo que nós montamos aqui de feira de autoatendimento, que é alicerçada por um grupo de produção orgânica, funciona no modelo de cooperativa. Então, cada agricultor traz a sua produção aqui, preenche uma planilha que está na nuvem com a quantidade do item que ele trouxe. No final do dia, a gente faz uma conferência do que sobrou e a terceira coluna já é então do que ele vendeu. Tudo o que ele vendeu, 100% do valor que ele vendeu, fica para o agricultor, porque aqui nós também temos o apoio desse local que nos convidou a fazer a feira, que é um cowork. Hoje a gente está dentro de um espaço que a gente chama de Alameda de Serviços, de um cowork aqui em São Bento do Sul, LabTree. O LabTree nos convidou para fazer essa feira aqui, por isso a gente não tem o custo do aluguel, logo a gente não precisa ratear esse custo. Não tem ninguém para pagar para fazer o atendimento, 100% do lucro do que o agricultor vendeu fica para ele. Quando a gente estudou o autoatendimento, a gente viu que é esperado até 10% aí de taxa de inadimplência. Mesmo assim, 10% no autoatendimento é considerado um número bom, porque é mais barato do que pagar um funcionário para ficar aqui o tempo todo. Mas nós aqui, em 2 anos nesse modelo, aqui em São Bento do Sul, a gente não tem 10%, a gente tem 0,0 alguma coisa de inadimplência, que são muitos casos assim que a gente sabe que a pessoa levou para pagar em casa porque estava sem internet,
aí em casa esqueceu, paga outro dia. A gente tem observado que isso sim tem acontecido. Eu até brinco assim, eu já recebi pessoas aqui falando, mas se entrar alguém e se roubar. Aí eu falei assim, nossa, se alguém entrar aqui e roubar, se sair com uma braçada de pacotes desse tamanho, se ela levar 10 itens, são 10 itens, 10 pacotes, são R$40, né? E a gente está falando de comida, então é realmente algo assim difícil, né, de acontecer. A gente não tem esse histórico aqui. Veja que as crianças que entram aqui e compram nesse modelo, elas já entendem que esse é um modelo totalmente factível e normal na vida delas. Então, nós estamos criando essa cultura. Se a gente quer que o nosso lugar seja um lugar como na Europa, chegou a nossa vez de estimular e dar esse passo para promover esse futuro.